Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny? Eu tô muito bem. Como é que você tá? Eu também. Então, hoje, o nosso vídeo, o tema dele é sobre violência doméstica. Sim. Mas esse vídeo também é uma continuação do vídeo anterior. Então, você que está assistindo aí, se você ainda não é inscrito no canal, você tá muito errado, porque você perdeu o último vídeo. Então, se inscreve no canal e vai lá assistir o vídeo. Se você não assistiu ainda e você já é inscrito, você tá errado em 2 níveis, né? Então, assim, é isso. Então, o nosso vídeo de hoje, além de ser sobre violência doméstica, como é uma continuação do anterior, a gente vai levar o foco também para as crianças e adolescentes depois. É porque a violência contra a criança e adolescente, que a gente fala no vídeo anterior, né, João? Ela é uma violência doméstica, né? E aqui a gente já começa explicando o que é uma violência doméstica, né? Então, a violência doméstica é uma violência contra o cônjuge, né? Nem sempre é o homem que está agredindo a mulher, embora seja a maioria das vezes, né? Mas a violência contra as mulheres é uma violência doméstica. A violência contra criança e adolescente é uma violência doméstica. A violência contra idosos é uma violência doméstica, né? Então, dentro aí do tema violência doméstica, a gente tem um monte a gente pode destrinchar, né? Acho que eu quero dizer assim, como se fosse um guarda-chuvinha. Deu uma travada aqui. E por que a semana passada e hoje a gente vai falar de contra criança e adolescente? Porque o reflexo da nossa vida futura, nas nossas relações, inclusive românticas, e nas nossas relações gerais, né, é muito por conta de como era o ambiente quando a gente era criança e adolescente, né, João? Com certeza, né? A gente às vezes não entende que pra gente entender como é que vai ser o adulto do futuro, a gente tem que olhar para as nossas crianças de hoje, né? Exatamente, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, ou no outro vídeo que falamos contra criança e adolescente, a gente está falando de coisas que se correlacionam. Então, se você sofre maus tratos dentro da tua casa, diário, se você tem uma relação que envolve muitos gritos, né? Muito assédio psicológico, não adianta muito você tratar o seu filho, a sua criança, o seu adolescente, promovendo na sua relação direta com ele um espaço seguro, de amor, de respeito. Porque o ambiente, ele também está contando uma história. E a sua criança e o seu adolescente, em alguma medida, vai aprender esse outro modelo também. Então, a aprendizagem, ela fica prejudicada. Então, isso daí que você falou me lembra um pouquinho até um conto de fadas. Eu não sei se você lembra, quando a gente se assistia, quando a gente lia a história, ou assistia o filme da Cinderela, né? Falava que o pai da Cinderela era muito bom para ela, mas a madrasta era muito ruim. Então, assim, dentro da mesma casa ali, né, a Cinderela sofria, mesmo o pai tratando ela bem. Porque tá faltando um pedaço, né, João? Exatamente. E aí, quando o pai vem a falecer, por mais que ele tenha sido legal com ela cresce pensando que ela é menos que as irmãs adotivas, né? Enfim, a gente pode pegar assim, uma ilustração bem popular para mostrar como é que faz mal, né? Exatamente isso. Então, violência física, né, chantagem, gritos, castigos, né? Em alguns casos, torturas. Tem pai e mãe, gente, que faz um jogo psicológico tão forte, ou de repente a mulher tá sofrendo um jogo psicológico tão forte que é uma tortura, né? E aí, a criança e o adolescente, por mais que de uma pessoa da casa ela recebe o respeito, o amor, né, a relação como deve ser, vai ter prejuízo ao longo da vida dela, né? Não tem muito como. Então você não está ensinando como se desenvolver da maneira correta. Você está ensinando e depois o que você está promovendo ali no ambiente é o que ela vai viver depois na vida dela, porque esse é o modelo que ela vai seguir, né? Em casa, no geral, e na criação dos nossos filhos, vai ficar também as nossas frustrações, né? As nossas dificuldades com a paciência, a nossa dificuldade em manter um diálogo, em ouvir, né? Porque a gente quer ganhar, a gente não quer conversar.
A gente quer estar certo, e tudo isso vai demonstrando o nosso descontrole emocional. Então, para a gente criar bem criança e adolescente, o adulto e as relações de um lar precisa estar baseado em controle emocional, em saúde emocional, né? E a gente não tem toda essa saúde emocional, temos dificuldades em nos abrir para aprender, e a criança e o adolescente está ali, vendido no meio dessa história. Então, assim, pensa aí. Você bate no seu vizinho? Você bate no seu chefe? Você bate nas pessoas na rua, no ônibus, né? Você grita com o seu chefe, com o seu vizinho, né? Você grita com alguns parentes, com as pessoas que você marca de encontrar no final de semana. Por que a gente acha que a gente pode fazer isso com mulher, e na maioria das vezes, e por que a gente acha que a gente pode fazer isso com criança e adolescente? Né? Por que a gente acha que o nosso vizinho merece mais respeito do que o nosso filho? Vem lá do primeiro vídeo da Andréia, né? Vai lá ouvir quem não ouviu ainda. A gente acha que eles não têm direitos de pessoas. E como eles não têm direitos, a gente trata eles como a gente quiser. Mas a gente não faz isso com todas as pessoas. Então, será que a gente não se relaciona através de poder? Eu acho que isso tem tudo a ver, Kelly, mas vamos chamar a Andréia de novo para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Eu acho que ela vai até responder a sua pergunta. Vamos lá, vamos ouvir a Andréia. Infelizmente, nós ainda temos uma cultura patriarcal de antigamente. Que antigamente, o que acontece? Não existia todo conhecimento, tecnologia, psicologia, ciências, né? As ciências que a gente tem hoje. Então, naquele momento, naqueles tempos, né, se praticava punição, tapa, castigo, tudo isso como formas educativas, né, as famílias, enfim, acreditavam, né, que precisava punir. Se a gente for olhar a história, os próprios pedagogos, né, batiam nos alunos para educar, tinha palmatória, tinha canto de ajoelhar, tinha ajoelhar no milho, tinha fileira do mais fraco, enfim. A gente vem, no decorrer dos séculos, né, dos tempos, buscando instituir esses direitos, né, da criança e do adolescente. E hoje, através da ciência, né, nós já entendemos, nós já temos o conhecimento suficiente para entender que punição, violência, né, não educa. Porém, nós temos esse caldo de cultura, né, que está enraizado na nossa cultura, nesse mito de que da submissão, do castigo, da obediência, né? E que a punição vai educar. E também está enraizada na questão da cultura transgeracional, né? Por exemplo, eu apanhei, foi bom para mim, não me causou traumas, né? Não tive problema algum, também vou bater nos meus filhos porque precisa apanhar para aprender. Então, muitas famílias, né? Da maneira que foram educadas ali, apanhando e sendo punida, também faz isso com os filhos. Então, a violência doméstica, ela é transgeracional e ela pode passar, né, de família para família. Ela também é cíclica, então, quem sofre violência, né, possivelmente irá praticar. Então, a gente vê dois fenômenos, assim, principalmente nas violências psicológicas, em todo tipo de violência, psicológica, física, sexual, né. Se você sofreu os abusos, né, ou você vai praticar, vai fazer igual, ou você vai continuar sendo a vítima, né, desses abusos de tempos em tempos na sua vida, né? Então, a violência doméstica também é cultural, o que é muito difícil, né, para as pessoas entenderem, é que assim, um grito é violência, né, um tapa é violência, menosprezar a criança, né, agredir, xingar, fazer profecias autorrealizadoras negativas a respeito da criança, o próprio bullying, rótulos, castigo, punição, tudo isso, né, a psicologia hoje, a ciência, né, explica que abala, né, todas as estruturas aí físicas, psíquicas, né, e atrapalha bastante mesmo no desenvolvimento aí da criança e do adolescente. Então, não tem como ter um resultado positivo, né, praticando violência nos métodos educativos. Nossa, João, que complicado, hein? Aí põe complicado nisso, né? Sim.
Nossa. E como a Andréia entende do assunto, né? Mas no final a gente vai falar sobre ela, mas ela é uma especialista nesse assunto. Então, João, quando ela fala que a violência é transgeracional e cíclica, né? E ela diz lá, olha, se você sofreu isso, provavelmente você vai praticar isso lá na frente, porque como a gente falou lá no primeiro momento, você reproduz o que o seu ambiente te ensinou, né, João? Em todos os espaços que você passar. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a criação de hábitos, né? Eu acho que no primeiro vídeo da semana passada a gente fala um pouco disso. Como que a gente cria hábito? A gente já teve também aqui no canal a participação da Jaque falando que a gente cria hábito através da repetição, né? Só que do mesmo jeito que a gente pode criar bons hábitos através da repetição, a gente cria péssimos hábitos através da repetição, né? Então quando a gente diz, ele só para quando ele apanha, de tanto a gente repetir isso, a criança, né, ela introjeta isso. Então ela só obedece se castigar, ele só acalma se der o celular. Você repete tanto que ele só acalma se der o celular, que quando você dá o celular, de fato ele acalma, porque ele acredita naquilo, porque ele escuta aquilo todos os dias, né? Para eu aprender, eu preciso apanhar, porque eu ouvi isso a vida inteira da minha mãe. Quando essa mulher for se relacionar, ou este homem, quais coisas eles estarão sujeitos para aprender, né? Parece muito inocente, mas não é inocente, gente. Isso é sério e isso forma quem a gente é lá na frente, de maneiras um pouco diferentes, mas é reflexo de tudo isso, né? Nós vamos criando esses hábitos e a gente vai repetindo. Não consegue fazer nada, me chama o dia todo, aí cresce a criança e não consegue fazer escolhas na vida, né? Fica ali um padrão de que precisa da afirmação de alguém, precisa da aprovação de alguém, ou então não consegue fazer nada sozinho, alguém da família precisa acompanhar. A gente vai criando esses hábitos que são negativos e que vão trazer prejuízo para o comportamento da criança e do adolescente e também ao longo da vida. Então a gente precisa rever essas questões dos hábitos. Então, eu acho que uma coisa que os pais, a gente já falou isso aqui muitas vezes, mas é sempre válido repetir, a criança ela aprende observando e aprende ouvindo, né? Sim. E os pais, às vezes, eles não entendem que tudo que eles falam a criança acredita, porque você é o pai dele, né? Você é o pai da criança. Não é brincadeira pra então eles, quando né? você fala assim, nossa, esse menino não consegue fazer nada sozinho, ele acredita que ele não consegue, Sim. né? E eu tenho um exemplo muito claro na minha cabeça dessa violência cíclica que você falou, porque o meu tio, por parte de mãe mais velha, que hoje em dia já faleceu, ele cresceu num ambiente muito violento. O meu avô batia nos filhos, a minha mãe diz que ela apanhou muito, e ele falava, eu estou criando vocês assim porque a minha mãe me criou assim e eu, abre aspas, dei gente. Eu bato em alguém, então dei gente. Então assim, ele cresceu nesse ambiente e aí quando ele se casou, ele batia na esposa. Né? Então, Cíclico assim, e transgeracional. Exatamente. Né? E ele aprendeu lá, a criança, não, meu pai tá falando que é assim que dá gente, e aí... É assim, precisa ser feito. Exatamente. Né? Então, João, esse seu exemplo aí é bastante problemático, bastante, né, dilacerante para este homem que tanto apanhou e para a esposa dele, né, que depois ele batia, mas desde as falas mais simples, como a gente colocou no exemplo, né, você é chorão, você me chama toda hora, que parece mais inofensivo do que de fato a violência física, né, João, mas traz problemas porque vira um hábito e a gente vai reproduzindo, então enquanto a gente não entender, né, que criança e adolescente é uma pessoa com direitos como todas as outras pessoas, a gente não vai parar de tratar criança e adolescente como alguém que está ali para servir o prazer do adulto, né, o prazer do cuidador. E o prazer em todos os sentidos, né? Em sentidos de abusos mais graves, em sentidos de violência e abusos mais psicológicos, como essas falas repetitivas que a gente trouxe. Então a gente precisa
quebrar esse ciclo. E a gente só quebra isso aprendendo sobre esses assuntos. Vamos chamar então a Andréia Keg para a gente ouvir mais um pouquinho do que ela tem a falar para a gente. Vamos lá. Então, a violência doméstica, ela é muito bem aceita aqui na nossa sociedade no Brasil como método educativo. Então, nós sofremos de uma questão, de um problema que assim, as pessoas não acham que é crime bater no filho. As pessoas não têm não acreditam nessa lei. E aquela coisa, né? Ninguém se mete porque é a família do outro. Então, a gente sofre de subnotificações. E as violências que são denunciadas, né, no Disque 100, Conselho Tutelar, as notificações que nós temos são subnotificações, né, e são ali violências domésticas que a gente está falando dos casos extremos, né. Por exemplo, hoje nós temos uma estatística dos estados mais violentos, né, que nós temos assim de negligência familiar 38%, de violência psicológica 36%, violência física 34%, né? E a violência sexual intrafamiliar, 17%. Sendo que o abuso sexual intrafamiliar, né, ele aumentou 83% de 2011 a 2017. Considerando que os estudos demonstram, né, que diante de violências durante o desenvolvimento, as violências tanto leves, né, moderadas ou graves, vão interferir no desenvolvimento, né? Muitos pais, né, muitas famílias pensam, eu dou um tapa, né, eu bati de cinta só aquela vez, mas já é o suficiente, né, não precisa tá espancando todo dia, né, para abalar, né, o cérebro. Então, o que a ciência demonstra, né, é que a amígdala cerebral, que ela é responsável por toda a regulação emocional, ela fica afetada, né? Então, as funções executivas, por exemplo, o controle dos impulsos, tomadas de decisão, a cognição, tudo isso vai ficar afetado, né, na criança e no adolescente perante situações de violência vivenciadas, né? Nós temos o transtorno do estresse pós-traumático também, né, o TEPT, que é muito comum pessoas que sofreram, né, violência doméstica desenvolverem o TEPT, né, o transtorno do estresse pós-traumático. E você sabe que a violência, ela afeta inclusive a estrutura do cérebro, né, como se fosse um controle remoto, ela afeta o desenvolvimento do cérebro, né, confusão no reconhecimento, na percepção das expressões e das emoções, e também das percepções, né, dos cuidados parentais. Afinal de contas, né, quem deveria me proteger tá me batendo, quem deveria me proteger tá me punindo, me castigando. Então, como fica, né, essa confusão das percepções, né, dos sentimentos e das emoções para a criança e o adolescente. Nossa, Kelly, já que ela abordou o assunto do estresse pós-traumático, será que você pode explicar um pouquinho sobre o que é isso para o pessoal? Posso sim. Você viu, né, João, que ela fala o quanto que atrapalha o desenvolvimento neural, o desenvolvimento do cérebro enquanto órgão, né? Bem problemático. E sobre o TEPT, né, ele é como se fosse uma dificuldade de se recuperar depois de passar por um momento ou ver, né, acabar sendo testemunha de um momento extremamente assustador. Então aquilo cria um trauma na vida de quem passou por essas situações violentas. É muito comum quando você vai entender o que está gerando o estresse pós-traumático, essas pessoas terem passado por violências, né, João? Então a pessoa, quando vai contar o assunto, é como se ela estivesse vivendo aquilo de novo, né? Então ela começa a chorar, ela começa a tremer, ela começa a se exaltar, né? Ela passa mal, e aí os sintomas vão variando de pessoas para pessoas, mas eles vão desde sintomas físicos, psíquicos, emocionais, como em alguma medida ela conta ali no vídeo. E quando a gente vai avaliar, como eu disse, as pessoas viveram violências como essas violências domésticas, não somente, entre outras, né? Então, João, avalia-se que de 15 a 20% de pessoas que desenvolvem o TEPT, né, a maioria delas passaram por essas violências.
os sintomas que você falou e tal, parece muito que a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade. Os físicos, né? É. Sim, e os psicológicos também. Ela tem também aqueles pensamentos, como se aquilo fosse acontecer de novo com ela, né? E é muito parecido com uma crise de ansiedade, sim, João. E, inclusive, ela pode também, se ela não tinha um transtorno ansioso, já que você citou isso, ele pode aparecer como comorbidade. Ela pode desenvolver, além do estresse pós-traumático, e aí lembrando que o motivo é as violências, né? Ela também pode ter uma comorbidade de transtorno de ansiedade, de depressão, né? Ela pode sim, muito bem pontuado. E eu lembro que tinha um episódio de Grey's Anatomy que chegava uma paciente lá no hospital e ninguém sabia o que tinha acontecido com a paciente. Mas assim, sempre que chegava algum médico homem perto dela, ela entrava em pânico. Tá. E aí depois eles entenderam que era esse o problema e só médicas mulheres atenderam ela. E aí elas entenderam que ela tinha sido abusada sexualmente. Sim. Que isso também pode desencadear um TEPT, não pode? Sim, o abuso sexual também, né? Ele faz parte aí dessas violências e ele pode desencadear o transtorno de estresse pós-traumático também. Então vamos chamar a Andréia novamente para fechar aqui o nosso papo de hoje e ver o que ela tem a dizer então sobre especificamente o abuso sexual. Vamos lá. Então, além da violência física, psicológica, né, que muitas vezes é aceita normalmente na nossa sociedade como método educativo, a gente tem aí o fenômeno, né, do abuso sexual doméstico. Então, o abuso sexual doméstico é, por exemplo, se for uma pessoa do convívio da família, né, um vizinho, um conhecido que cometeu o abuso, né, contra a criança ou adolescente, também é considerado doméstico, porque era do convívio, né? E uma coisa que as famílias precisam entender, a sociedade de uma forma geral, é que assim, a maioria dos abusos contra criança e adolescente são por pessoas conhecidas, né? São domésticos. Então, muitos ensinam, né, a criança e o adolescente se proteger dos desconhecidos, mas não estão ensinando as crianças e os adolescentes, né, a se protegerem de pessoas conhecidas. Então falta também aí na família, né, a educação psicossexual, né? E nós temos assim um perfil do Disque 100 de subnotificações, né, assustador, que é uma subnotificação de 90%, porque assim como a maioria dos abusadores de criança e de adolescentes são conhecidos, são pessoas da própria família, conhecidos, amigos, pessoas de confiança, então tem essa subnotificação, porque daí opta por não denunciar, né, os agressores, porque são pessoas da própria família, porque são conhecidos, então não denuncia. Mas das denúncias que a gente tem, né, um perfil do Disque 100 de 2011 a 2016 mostra que os abusos com menores de 14 anos é 78%, né? E em domicílio, 88% dos abusos sexuais foram cometidos em domicílio. E por autor conhecido, 82%. Né? E a maioria dos abusadores, 93%, são do sexo masculino. Então, se você me pergunta, né? Se você me perguntar qual a solução, o que fazer para diminuir, né, a violência doméstica, principalmente intrafamiliar, para diminuir tudo isso. Então, assim, nós temos que investir em prevenção. Precisamos investir, né, na formação dos profissionais. Primeiro, né, os profissionais também investir em programas, né, de parentalidade, atender as famílias, ensinar as famílias métodos educativos corretos, né? Métodos educativos baseados, né, no respeito mútuo, baseado no entendimento, né, da situação da criança. Acho que assim, as famílias, né, precisam entender sobre desenvolvimento humano, né, como que funciona a criança, como funciona o cérebro, né. As birras, por exemplo, muitas mães, né, pais, tomam isso como um problema pirraça, né, uma questão assim individual, e não se trata disso. A neuropsicologia explica que faz parte do desenvolvimento cerebral. Então, assim, falta para os pais, né, o entendimento do que é ser uma criança, do que é ser um ser que está se desenvolvendo, que está aprendendo tudo, né, sobre o mundo,
as funções protetivas também, né, da família e os papéis. Então, eu penso que a melhor solução, né, é investir em prevenção. Temos bastante profissionais conscientizados de tudo isso, né, ajudando, ensinando, então, as famílias, as pessoas e a sociedade em geral, né, que nós precisamos acabar urgentemente com a questão da violência doméstica. Então, aproveito para deixar um convite para vocês, né, que tiverem interesse em aprender mais sobre a violência doméstica. O meu curso Recriança, né, está com as vagas abertas. E no meu Instagram, você vai lá na minha bio e preenche o formulário de interesse, tá bom? Que logo, logo vem as novidades aí do meu curso, segunda edição, que vai acontecer ainda esse ano. Obrigada, Kelly e João, pela oportunidade e até o próximo Café com Terapia. A gente que agradece, Andréia, não é mesmo, João? Foi um prazer ter você aqui. Venha pessoalmente quando puder. Com certeza, foi ótimo ter ela aqui no canal. Eu adorei a participação, adorei as informações, aprendi muito. Muito rico, né? Ela arrasou. E quem também está aberto aí para aprender, como ela bem pontuou, né? A gente precisa que a população no geral, que os pais se abram para aprender sobre tudo isso, porque vai ajudar, né, a combater todos os crimes de violência que a criança pode estar vulnerável ou não. Então faça o curso da Andréia, o curso Recriança. Os meninos deixaram aí as redes sociais dela disponível para vocês. Procurem ela lá no Instagram para que a gente possa vir mudando essa história. Você viu os números, João, que gritantes, né? Sobre serem pessoas próximas, sobre a maioria dos abusadores serem homens, a faixa etária da criança e do adolescente que mais sofre abuso sexual. É alarmante, é muito triste. Eu achei, nossa, aterrorizante. E assim, eu acho que isso se deve muito a uma coisa que ela pontuou em outro áudio dela, lá no comecinho desse vídeo, que é a questão do patriarcado. Sim. Sabe? Então, tipo, a gente vive numa sociedade onde o homem é ensinado que ele pode pegar o que ele quiser, né? Então é assim, eu quero aquela mulher, eu posso ter e não tem problema, porque a sociedade diz que eu posso, né? Eu quero aquela mulher, eu quero aquela criança, eu quero aquela menina, adolescente, eu quero o que eu quiser, eu posso pegar. Olhou pra mim, provavelmente tá querendo também, né? Eles partem desse princípio. E a gente tá num momento complexo, porque quando a gente levanta essas causas, vocês são cheios de mimimi, que patriarcado nada. Gente, a gente reproduz até hoje essas estruturas, né, João? A gente não parou de reproduzir ainda. Se a gente educa com violência, porque a gente acha que isso é educação, por aí a gente já vê, né? Então, eu acho que os números não mentem. Sim. E os números a gente não tirou da cabeça, né? Exato, pesquisem. Exatamente. Mas, assim, no meu dia a dia, vou falar pra você que eu percebo muito isso. Inclusive, eu tava conversando com meu irmão a respeito disso esses dias. A gente tava comentando, assim, o tanto que a gente ser criado por uma mulher sem intervenção do nosso pai, de um homem... Vocês são diferentes. Fez a gente ter uma cabeça diferente. Sim. Porque o Júlio fala pra mim, ele tava falando pra mim, mano, eu não consigo entender esses lances de traição e tal. E eu falei pra ele, Júlia, porque a gente foi criado diferente, né? Geralmente, quando você vai pra sociedade, às vezes, quando o filho trai a namorada, ou o pai fala, não tem problema. Você é homem É só mesmo. ela não saber. Né? Então, é muito macho, filho, arrasou. Eles são ensinados desde criança isso, e aí, querendo ou não, vai ter um impacto também nessa questão das crianças e adolescentes. Porque o homem tem uma cultura de ser mais violento, né? Porque ele não é ensinado a lidar com as emoções dele, né? Você vê que a gente trabalha mais as emoções das meninas. Então, a gente também separa na hora da criação os gêneros, né, João? A menina é boazinha, a menina aguenta, a menina fecha a perninha. O homem, se ele apanhar na escola e chegar aqui chorando, ele vai apanhar de novo. Não chora, engole o choro, né? Então ele não é ensinado. Quando ele vai para a vida, para as relações dele e as situações ficam difíceis, os conflitos acontecem porque são naturais de acontecer, como que ele reage se ele não foi ensinado? Eu também não acho que a mulher é ensinada da melhor maneira, não. A mulher é ensinada a conter, né? O homem é ensinado a combater.
ter. Os dois jeitos são ruins. As mulheres estão adoecendo das emoções, de depressão, né? De transtornos ansiosos, e os homens são extremamente violentos, eles matam, eles estupram, eles abusam, né? Muito mais do que as mulheres. Então, assim, a gente precisa rever tudo isso, e como ela falou, né, nós temos muito profissionais capacitados para isso. Só que a população, a sociedade, os pais, todo mundo precisa se engajar, querer entender e procurar saber, aprender a conversar, né? Buscar o seu autoconhecimento, porque lembra lá, se os pais têm uma emoção mais inteligente, mais equilibrada, a criança também vai ser ensinada dessa maneira, né, João? Então, com certeza, é muito importante a presença do pai na criação dos filhos por muitos motivos. Porque também do jeito que eles são, João, você fala isso, tá vendo? Eu não preciso estar em casa, né? Não, eu vou embora. Eles já querem mesmo dar só os R$200 de pensão e achar que eles estão super sendo pais, e aí eles já acham que eles não precisam também participar, porque você diz que vocês são melhores. Não é isso, né? Mas de fato o homem ele tem uma comunicação mais violenta, né? E acho que é bem isso que você quer falar. Exatamente. Temos um vídeo, Johnny? Temos um vídeo. Então tá bom. Então vamos repensar esse assunto aí super denso que a gente viu aqui nas 2 últimas semanas, né? Agradecer de novo a Andréia. Curta o nosso vídeo, compartilhe. Deixa aí seu Instagram, João, pro povo. Meu Instagram é @joão.claquete com K no começo. E o meu é Kelly Souza _psi. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe a gente também pelo Spotify, não só aqui pelo YouTube. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.